como treinar em subida e por que treinar em subida. Esse negócio de subir, lembrando sempre que tudo que sobe desce, né? Então é interessante a gente pensar sempre na perspectiva de que se eu vou subir, eu vou descer também. E por que é interessante você treinar isso? O que vai alterar na dinâmica da sua corrida? O que é interessante a gente pensar no treino de subida? Fisiologicamente falando, por que é bom você treinar a subida? Bom, basicamente o treino de subida é um treino de força para a corrida. É um treinamento de força dinâmica. Ele é diretamente aplicado ao movimento da corrida. Você vai estar recrutando aquelas fibras musculares certinho, você vai estar fortalecendo ela, você vai estar gerando uma sobrecarga nas fibras musculares que trabalham, que agem no movimento da sua corrida. Então o treino de subida, ele encaixa dentro da sua programação de treinamento como um treino de fortalecimento, um treino de força para a sua corrida, para você trabalhar os grupos musculares. Só que aí tem alguns pontos a gente destacar, né? Quando você está subindo e quando você não está subindo. Uma questão é o tamanho da sua passada, é onde que entra o seu pé. O seu pé, quando você está subindo, ele tende a diminuir um pouquinho mais o tamanho da sua passada, tende a diminuir um pouquinho mais, justamente porque está o aclive aqui, você não tem essa distância a ser percorrida, né? Para o seu pé ir à frente. E você está fazendo força para ir para cima. Então, lembrando sempre que a gente tem que aplicar o peso, a força, abaixo do centro de gravidade. Quando você está subindo, você tem esse deslocamento, essa fase aérea muito menor. Você percorre uma distância menor. Então, ao invés de você dar aquele passo, sei lá, de 1 metro, 80, 90 centímetros, 1,5 metro que você dá na reta, porque você tem a fase aérea, na subida você tende a dar um passo menor, para justamente o seu pé continuar entrando abaixo do seu centro de gravidade, para você aplicar a força no local correto, tá? Para você aplicar essa força para te levar para frente e não para trás, ou então para que essa força, esse pé não te freie, porque senão você acaba que você vai dar um passo à frente, esse pé bate lá na frente e te joga para trás. Lembrando sempre do velho Newton, a lei de ação e de reação. Se você vai jogar o pé lá na frente, esse chão que você jogou o pé vai jogar você para trás. Então é sempre interessante você aplicar essa força abaixo do seu centro de gravidade. Você vai subindo, é praticamente como você sobe uma escada rápido, batendo o pé rapidinho, num passo curtinho. Você pode até aumentar um pouquinho mais a sua cadência para você aplicar mais vezes a força, certo? O apoio que você está fazendo, mas em uma escada mais baixa. Quanto maior você aumentar a sua cadência na hora da subida, você vai estar subindo uma escadinha. Se você diminui muito a sua cadência na subida, é como se você estivesse subindo um degrau grande a cada passo, ao invés de você estar subindo degrauzinhos, que fica mais fácil, né? O esforço é menor em cada passo quando você vai subindo esses degrauzinhos. Então você fazendo esse trabalho com a perna, juntamente com o trabalho de braço, que é fundamental na subida, só que ao invés do braço, você trabalhar ele retinho aqui, que para na sua costela, você joga um pouquinho mais para cima. Você vai utilizar essa força para o braço para te jogar para cima, em coordenação junto com a sua perna. Isso vai facilitar com que você impulsione o seu corpo para cima. Entendeu como que você utiliza a sua mecânica para você subir? E como que esse treinamento em subida vai fortalecer o seu corpo? Você pode fazer treino de tiro em subida, você pode fazer uns treinos longos, dependendo de onde você mora, lógico. Se você tem à sua disposição ladeiras longas, para a galera que vai fazer a Mizuno Uphill, porra, o que mais precisa é treinar em subida, para você treinar de forma específica o movimento que você vai fazer lá. No Uphill não tem downhill, né? Mas normalmente a gente vai treinar subida, você vai treinar descida também. E o que é interessante de você estar treinando descida, gente? O que é interessante? Quando você desce, a gente tem que lembrar sempre que a corrida é uma sucessão de saltos, certo? Agora, ao invés dessa passada estar diminuindo, você está se jogando para cima, você vai simplesmente apoiar o seu pé à frente, você vai estar freando o seu corpo a cada movimento. Você vai estar trabalhando de uma forma muito mais excêntrica o seu músculo para frear o movimento do que na concêntrica para impulsionar o seu corpo à frente. E a nossa musculatura tende a se lesionar muito mais na fase excêntrica, segurando o movimento, do que na subida. Por isso que num treino, ou então numa corrida que tem muita subida e descida, a gente tem que ter fundamental atenção com a descida, para você não lascar a sua perna. Você não dá ruim na sua coxa, porque ali é que você vai sofrer.
Cara, eu lembro muito no meus 100 km que eu fiz ano passado aqui na Volta do Lago, era muita subida e muita descida. Lá pro quilômetro 60, quando eu olhava para as descidas, era o que eu mais sofria. Eu já olhava e falava para aquele negócio, é agora que o bicho vai pegar. Eu descia mais devagar do que eu subia, porque doía muito mais para descer do que para subir, justamente por conta dessa sobrecarga muscular. A perna vai pro pau. E como é que você consegue melhorar esse desgaste, diminuir esse desgaste? O que acontece? Mais uma vez, a tal da passada. Você diminuir um pouquinho mais a passada. Por quê? O declive está aqui. Se eu faço uma passada curta, a queda é muito menor desse ponto para esse ponto do que desse ponto para esse ponto da minha passada. Eu aumento a minha fase aérea, mas a minha queda daqui de cima para cá é muito maior do que daqui para cá. Então o impacto que eu promovo no meu organismo, a força muscular que eu tenho que fazer com uma passada larga para frear o movimento é muito menor com a passada mais curta. E eu ainda continuo trabalhando justamente com o tempo de contato rápido, aproveitando essa questão da gravidade estar me empurrando para baixo, de estar me levando, né, na descida. Então, de uma forma inteligente, eu acabo preservando a minha perna, descendo com passadas mais curtas e uma cadência mais alta, do que simplesmente soltando a perna, abrindo a perna, dando aqueles saltos, pá, pá, pá. Porque acaba que você dando esses saltos pode ser interessante dependendo da estratégia de prova, porque você vai estar estressando também a sua musculatura de uma maneira diferente do que você vinha fazendo antes. Mas se é uma prova que tem muita subida e muita descida, eu já penso diferente. Agora, se é só uma descida que já está chegada, pô, você pode até usar disso para, pô, vou tirar o freio de mão aqui, vou nessa, vou soltar, vou pular mesmo esse negócio, vamos embora. Mas tem que ter consciência que você vai lesionar muito mais a sua musculatura dando esses saltos, abrindo a passada, né, na descida, do que você aumentando a cadência. Justamente por conta disso, dos saltos a cada passo serem menores, ok? Então é importante você pensar na sua descida, na sua subida, como que está a sua mecânica, como é que está o seu movimento, tá? Para você preservar o seu corpo, para você não lesionar o seu corpo. Que aí entra mais uma vez, aí agora você pensa, pô, vou descer, e eu ainda vou descer metendo o calcanhar para frear a cada passo. Aí você está freando, você não está nem deixando desenrolar, né, digamos assim, o seu corpo aceleradamente pela gravidade, e você vai freando, 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 freando. O impacto é tremendo na sua musculatura e assim também nas suas articulações, principalmente se você não for trabalhar, for pisar, for entrar com o calcanhar, é aquele freio direto, você não trabalha nem tanto a panturrilha para frear o movimento, para te auxiliar nessa frenagem, né? Então você acaba que pode lesionar muito o seu joelho, o calcanhar, é uma vibração maior que suas articulações vão ter que captar para absorver esse impacto, digamos assim. Beleza, gente? Então, basicamente é isso. É interessante você treinar treino de subida, mesmo que você não vai enfrentar isso na sua prova? Sim, para fortalecer sua musculatura de maneira específica para a corrida, para você aquele grupamento muscular que está sendo executado tanto na questão da parte da propulsão, que é a subida, quanto na parte da descida. Só que tem que lembrar que se você for descer, se você for subir, a fase de descanso para descida, para treinos que você vai descer, tem que ser muito maior, porque o seu corpo tende a se recuperar muito mais vagarosamente com treino de descida, porque o impacto muscular é muito maior, tá bom? Então é aquele negócio, sobe para 1, desce para 2, você pode descer devagarzinho, então respira um pouco mais, tá? Não deixa no 1 para 1 não, que isso aí tende a você gerar um desgaste muito maior de descida do que de subida. Mas lógico, depende também do seu objetivo na prova, nesse treinamento, tá? Então, entenderam o conceito de como fazer uma subida, de como fazer uma descida e por que é interessante você encaixar os treinos de subida no seu planejamento? João Lima, como alongar antes das subidas? Cara, você quer alongar para quê? Você tem que aquecer antes da subida. É bom você aquecer bem o seu corpo. E por falar em aquecimento, tem um videozinho recentemente que eu lancei, tanto no YouTube quanto aqui no Facebook, eu não tenho certeza, falando sobre aquecimento antes dos treinos. Como é interessante você fazer. É interessante você fazer um aquecimento já pensando nos educativos, nas coisas que você vai aplicar na subida, a questão de uma flexão do quadril um pouco mais acentuada, tá? Uma potência maior no flexor do quadril, para você jogar esse joelho mais para cima, né? Para te jogar mais para cima o corpo. Então o skip é um aquecimento bem interessante para você fazer antes de subida, um skip alto, tá bom? Você fazer um rope também,
é muito interessante, o Hopserlauf, que é o rope mais alto. Então são alguns treinos de potência que são interessantes você fazer, tá? Tem muita coisa lá nos vídeos falando sobre aquecimento. Estou usando a ponta dos pés na subida e melhorou muito o desempenho e diminui muito o impacto no joelho. Valeu. Valeu, Juan. É só testar, né, cara? Você vê que tem uma coisa que funciona, acha o negócio pode caber, cabe, vai lá e tenta, experimenta. Mas tem que lembrar também, você usando a ponta dos pés, você vai estar exigindo mais da sua panturrilha. Sua panturrilha tem que estar preparada para isso também. Então não é uma mudança de uma hora para outra. Não adianta você chegar, pô, hoje eu vou fazer 8 km de subida. Você tende a sentir uma sobrecarga na panturrilha, tá? Boa noite, André. Os ombros influenciam na hora da subida? Manaus! Valeu, Humberto. Cara, influencia no sentido de que você tem que subir um pouquinho mais, né? Você tem que fazer uma extensão maior, você tem que subir mais o ombro da frente. Então, você vai trabalhando um pouquinho mais para você gerar essa potência mais para cima, para te ajudar a levar o corpo mais à frente. Mas em questão de fechar a escápula, de subir, que o ombro não. É só o trabalho para ele ir mais à frente, tá bom? Vamos lá, o tipo de tênis influencia na velocidade? Bom, quanto mais pesado for o seu tênis, mais devagar você vai ficar, porque mais energia você gasta para girar sua perna. Então esse é o ponto principal da influência do tênis na sua velocidade, tá bom? Aí a gente tem a questão também do tênis ser muito macio, da questão da força de reação do solo, mas em outro live eu vou falar justamente sobre tênis novamente, tá bom? Apoio muito na descida de provas de trail, ou seja, tenho medo de descida e vejo muitos corredores voando nas descidas. Gostaria de saber como trabalhar isso melhor. Rodrigo, basicamente a parada do trail é porque você tem que pensar rápido. Você tem que ver e já vai saber onde é que o seu pé vai entrar. Você já está vindo, seu pé tem que entrar. E principalmente, tempo de contato rápido no chão. Que aí você vai indo rápido. Mais uma vez, a frequência rápida de perna. Porque se você salta de um ponto para o outro, principalmente no trail, que você não sabe como é que está muito aquele chão, se o chão está escorregando, se é cascalhado, se você vai pisar numa pedra que a pedra pode soltar, e você apoia o seu peso do seu corpo inteiro, e o seu corpo ainda está para trás, a chance de você pisar e escorregar é muito grande. Então a passadinha curta, na hora que você apoia o seu pé, o seu corpo já foi, é muito mais fácil de você desenvolver essa descida. Tá? E outra coisa é treinar, conhecer o terreno. O trail tem muito disso, de você identificar se aquele cascalho vai soltar, se não vai soltar, e você vai que meio intuitivamente, instintivamente sabendo onde você vai colocar o pé. Porque você tem que pensar muito rápido onde você vai colocar o pé. Você já vai olhando, enxergando o pé, vai ali, vai aqui, vai ali, vai ali, opa, vou pular para cá, vou pular para lá. Já vai indo rapidamente o pé. Tenta não apoiar o peso inteiro num ponto só, tá bom? Senão a chance de você cair é grande. César Padovani, treinar em escadaria também ajuda? Com certeza, César, é muito bom, é muito bom. Um dos treinos que eu gosto de prescrever, aqui em Brasília o pessoal tem prédio, tem apartamento, é subir escada. É subir escada, porque é um treino intenso, rápido ali para você fazer, de fácil. Só que eu gosto de prescrever normalmente para treino de escada, sobe de escada, desce de elevador. Sobe de escada, desce de elevador. Justamente para essa sobrecarga muscular da descida, você acabar não estressando muito. Como eu falei, depende de como você quer estressar o corpo, tá? A descida acaba estressando mais. E principalmente para quem tem problema no joelho, problema que eu digo é já tem algum tipo de lesão, essa descida, essa frenagem, acaba sobrecarregando um pouquinho mais o joelho. Então, a depender do caso, você desce de elevador. Trabalho de leg na academia ajuda muito para subir ou para descer? Cara, eu prefiro que você faça sempre com peso livre, porque o trabalho no leg acaba isolando muito, segura muito o seu corpo para você fazer esse exercício. Para fazer o exercício, né? Você está na cadeia fechada ali, está tudo equilibrado, você não tem que estabilizar quadril, não tem que estabilizar muito o tornozelo ou o joelho, porque está tudo muito mais fechado. Então, se você puder fazer os treinos específicos para a corrida, trabalhando com o seu corpo, trabalhando com o desequilíbrio, é mais interessante. Mas não é que não seja interessante também fazer o trabalho no leg, na academia. Você pode fazer um treino de força, tá? Você pode fazer um treino de força específico ali, de 4 repetições, 6 repetições, para fazer uma conexão melhor dos seus... você fazer uma conexão melhor dos seus motoneurônios ali, dos seus neurônios musculares, tá? Porque quanto mais força, mais unidades motoras você recruta muscularmente falando, você acaba estimulando mais essas unidades motoras.
porém geram maiores lesões e tudo mais, então depende do período de treinamento que você vai fazer isso, dentro do seu macrociclo, beleza? Olá Paulo, boa noite, posso treinar quantas vezes por semana em subida sem prejudicar minha velocidade em baixada? Paulo, isso é complicado de falar porque todo planejamento ele é encaixado certinho, semana a semana, mês a mês, até a prova-alvo. Então, dependendo do seu planejamento, da sua necessidade, se você precisa ganhar mais potência, se você precisa ganhar mais força, dependendo do planejamento, você pode treinar até 2 vezes por semana, até 3 vezes por semana em subida. Depende da maneira como você vai fazer esse treino de subida. Então não tem como eu chegar para você aí, ó. Esse é o segredo, é só uma vez, 2 vezes você vai se machucar, 3 vezes você vai machucar. Não, tem que saber qual que é o seu objetivo, em que momento do seu planejamento a gente pode encaixar isso, se a gente deve encaixar isso, tá? Então é tudo uma questão de encaixar no seu planejamento total esses treinos de subida. Não é simplesmente sair fazendo, tá? Lembre sempre que planejamento é fundamental para você atingir o seu objetivo. Bom, gente, já vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da transmissão de hoje, falando do treinamento de subida e treinar descida, a importância de você fazer treino de subida, a importância de fazer treino em descida, como que é interessante, isso pode agregar muito no seu treinamento, tá? E a maneira como você vai mecanicamente, né, aplicar essa força na subida, na descida, como que ela pode influenciar no seu desempenho ou na questão de você se machucar ou não em descidas ou subidas. Sim, uma curiosidade que eu queria falar sobre a questão de subir é que vários estudos já falaram sobre qual o desgaste do corpo humano, né? Uma certa velocidade você se desgasta mais correndo do que caminhando. Então uma estratégia, quanto muitas vezes você pode encontrar numa prova, às vezes na uphill, mesmo lá na Serra do Rio do Rastro, você vai pegar uma ladeira muito grande e você não está conseguindo desempenhar uma velocidade muito alta. Não é uma velocidade muito alta, né? Mas se você tiver ali que não está conseguindo colocar 8 km por hora, 7 km por hora na subida, às vezes é mais interessante você caminhar do que propriamente até correr, porque você gera um desgaste muscular muito menor na sua caminhada do que na sua corrida. Fica mais uma dica, se você estiver devagarzinho, se a subida estiver muito inclinada, não vale a pena você forçar na corridinha, naquele trotezinho de ficar pulando, tá bom? Vai ter uma caminhada, vai ser mais eficiente.